Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em algumas pedras. Pisarás o leão e a espíride, calçarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Glorificarei. Eu estar na casa do meu Deus hoje é a minha base, porque assim, eu não posso nada sem Ele. Eu preciso dele para tudo. Ele que me sustenta, que me guarda, que me livra, que me dá direção para tudo que eu tenho para fazer. Então, eu sei que as lutas são grandes, mas eu tenho que permanecer. Então, hoje, eu estar na casa do meu Deus é o meu caminho, é a minha rotina do dia a dia. Quando ele me dá a permissão de despertar, eu já tenho que agradecer a Ele por isso, né? Eu levanto, agradeço o Senhor, entrego a minha vida à mão dele, a minha família, porque eu saio, deixo minhas filhas em casa para ir trabalhar, e entrego o Senhor para que Ele guarde minha casa, que Ele proteja quando ela tiver que sair para a escola, para o trabalho, que os anjos do Senhor estejam com ela, que o Senhor me protege, me guarda minha saída e minha chegada do meu serviço. Eu fora da casa do meu Deus não sou nada. A minha história com a igreja começou criança, assim, eu fui criada na igreja, minha família sempre foi cristã, evangélica. Então eu sempre tive contato com a igreja desde muito cedo. Era muito normal pra mim, sempre foi muito natural, se tornou parte de mim até hoje. Tem coisas que a gente não demora até pra aceitar, né? Chega uma época da vida que fica complicado, mas assim, hoje eu me orgulho de ser cristã, disso que eu tenho na minha vida, e pra mim foi um privilégio, eu reconheço o privilégio que foi conhecer a Cristo quando eu ainda era criança, sabe? Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não teima, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Eu conhecia a palavra porque era da minha mãe, que a minha mãe já buscava pela gente. Mas eu não ia. Quando ela estava buscando, eu não ia. Eu passei na igreja e conheci a palavra de Deus depois que eu conheci uma pessoa, depois que eu já tinha filho, eu já tinha meu primeiro filho, então eu fui para a igreja. E eu fui mais por conta dessa pessoa, porque assim, essa pessoa, ela me ajudou. Quando eu quis tomar uma atitude, eu tive apoio dela. Então ela me ajudou. Quando ela precisou de mim, eu não tinha como ajudar essa pessoa. Mas aí eu fui a Deus e eu falei para Deus e ele me abençoou assim, porque essa pessoa ela tinha que sair de um lugar que só Deus poderia tirar. E aí Deus agiu, Deus tirou. Tudo bem que essa pessoa não deu valor depois, não se converteu, não quis compromisso com Deus, mas naquela época, no momento, era só Deus, e Deus fez a parte dele, e eu sei que foi obra de Deus. Então, depois que isso me aconteceu, não fiquei com essa pessoa não se converteu, mas eu vi que foi a mão de Deus que soube essa pessoa. A mãe do meu pai, a minha avó, ela na verdade, ela já era de família cristã, mas ela se afastou muitos anos da igreja, aí ela se casou, teve filhos, e o marido dela, o meu avô, não era cristão também. E aí depois eles tiveram uns problemas no casamento, eles quase se separaram. Na verdade eles se separaram um tempo, depois eles voltaram. E ela se converteu de novo, na verdade ela teve realmente um encontro, né, com Cristo. Antes ela ia mais pela família dela, assim. E aí, depois o meu avô, depois de alguns anos, ele também se converteu. E a minha mãe, a minha avó, minha outra avó, ela ficou muitos anos, assim, procurando uma religião para ela seguir. Ela foi para muitos lugares e quando ela chegou na igreja evangélica, acho que ela realmente se encontrou e aí ela ficou. E a minha mãe também, ela sempre foi, assim, ela teve uma criação bem cristã também.
O meu pai um pouquinho diferente, mas depois que ele chegou numa certa idade, ele também frequentava. E aí inclusive eles se conheceram lá. E foi isso. Essa falta de engajamento da igreja no resto do ano está relacionada com a falta de engajamento do brasileiro na política. Esse falso discurso de que o governo precisa fazer algo e reclamar do governo, mas a gente está realmente entendendo a política? A gente está realmente entendendo o que está acontecendo? As decisões estão sendo tomadas? Ou a gente está simplesmente sendo informado por corrente do WhatsApp? Precisa pesar isso também. A igreja precisa sim se posicionar, mas tem que tomar muito cuidado com as vozes que ela está mobilizando. E o brasileiro comum, o brasileiro cristão, também precisa estar mais conscientizado. Eu queria deixar isso bem claro e reafirmar, Bolsonaro, que a gente conversou muitas vezes, o Estado é laico e tem que ser mesmo. Agora, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. E o povo tem religião. E é evidente que, como qualquer um, expressa a sua fé de maneira livre. E eu quero também dizer, apesar que eu bati, rapaz, mas eu bati igual a você, com muita força, naqueles que caluniaram, difamaram pela grande mídia. E nós, Bolsonaro já falou comigo, sem imprensa livre não existe democracia. Nós sabemos disso. O resto é falácia. Só que hoje tem uma coisa. Cada celular é uma emissora de televisão e uma editoria de jornal. Acabou o monopólio da informação. Veja você, nós estamos diante de fenômenos tecnológicos de comunicação de massa que surpreendem a cada vez. Eu posso falar de experiência própria, porque nas últimas eleições nós tínhamos a experiência da eleição anterior. E na experiência da eleição anterior eram essas grandes mídias, essas grandes empresas de mídias sociais que veiculavam essas notícias. Às vezes a gente está falando aqui de notícia falsa, mas muitas vezes eram notícias ofensivas, inclusive, né? Gravemente ofensivas. Então havia um plano de atuação em relação a essas empresas mais tradicionais. E o que vimos na eleição foi o surgimento de empresas que não operaram nas eleições de 4 anos atrás e operaram nas eleições do ano passado. Então, há 4 anos atrás, mal se falava nessas mídias de troca de mensagem. E talvez o grande abuso ocorrido nessas eleições foi por meio dessas mídias, né? Isso leva a uma reflexão, né? O direito nem sempre consegue acompanhar a velocidade das movimentações tecnológicas. Então pode ser que para essas eleições, né, Brasil tem eleição ano ímpar e todos os anos pares, né, nós temos eleição. Pode ser que para essas eleições que vierem, nós já teremos um instrumental jurídico de proteção em relação a essas empresas de troca de mensagens. E pode ser que na nova eleição surja um novo caminho tecnológico que a gente aqui nem imagina. Daqueles momentos sobre-me, Senhor, foi real alimento, um sonho bom, falaste comigo, Pai. Eu não entendo quase nada de política. Se você perguntar, fulano de tal é presidente, sei que é presidente porque tá mostrando a cara na frente falando que o nome é presidente. Ah, mas só conhece fulano de tal que é vereador, governador, não sei. Se perguntar, onde fica isso? Não sei. Assim, não sou uma pessoa muito atualizada com política, não. Vejo os comentários, né, na televisão, como todo mundo vê, mas não foco muito nisso, não. Só no correio da eleição mesmo, que você tem que ir lá, porque assim, é obrigatório tu ir lá votar. Porque se não fosse obrigatório mesmo, eu nem iria. Mas como é obrigatório, eu vou lá fazer minha parte como cidadã.
vou votar. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu sempre prefiro votar naqueles que pelo menos tá lutando pela palavra de Deus, porque você sabe que assim, toda a parte de política em geral, todo mundo tem um objetivo, mas a maioria tem os seus objetivos próprios, né? Mas assim, quando é uma pessoa que a gente não vai dizer que 100% é de Deus, mas pelo menos está lutando para que a palavra de Deus se cumpra. E principalmente para que chegue a palavra de Deus a tantos países aí fora aí. Então esses tem que ter voto do servo de Deus, porque senão a palavra de Deus não vai chegar a toda a criatura, e tem que chegar. Então, para que facilite a entrada deles em outros países, para que eles consigam a documentação para abrir igreja, manter uma igreja, inaugurar uma igreja, construir um templo, tem que ser tudo diante da lei, conforme está lá escrito certinho. Então tem que ter servo de Deus lá na política mesmo e seguir em frente mesmo. Porque tem gente que fala, religião e política não mistura. Não mistura? Eu acho que mistura. Porque se não misturasse, como você leva a palavra de Deus a outros povos, a outras línguas, se não for através da política? Como você pode pegar uma Bíblia e traduzir ela para que ela venha chegar naquele país que fala aquela língua? Tem que ser a base da política, senão tu não chega. Como você chega num país como pastor, como bispo? Se não for através da política, tu não consegue, porque tu precisa de documentação, tu precisa de passaporte, tudo isso para tu entrar no país. Sem a política, tu não vai. Então as duas coisas têm que andar juntas. A partir de um certo momento que a religião ganha visibilidade na sociedade, seja pelo crescimento dela, seja pelo crescimento da visibilidade que ela vai ganhar através das diversas mídias tradicionais, depois das mídias digitais, a gente começa a ver surgir candidatos de dentro da religião, que terão uma linguagem religiosa, ou até mesmo candidatos que não eram religiosos, mas entendendo que esse público agora é um público importante, relevante, e que eles deveriam falar a esse público. Então a narrativa, ela deixa de ser apenas uma narrativa, digamos, político-ideológica, para ser uma narrativa político-ideológica, mas que atenda certas demandas das religiões, especialmente do cristianismo, a religião que tem o maior número de adeptos no Brasil. Então aí questões especialmente ligadas à moral, como a discriminação do aborto, questão de drogas, eutanásia, enfim, né, essas questões, sempre direitos humanos, né, isso sempre está na pauta da religião e acabou indo para a pauta dos candidatos. O que aconteceu com ele, por conta que ele foi esfaqueado, assim, é porque, assim, para mim, na minha visão, já era um plano de Deus que fosse ele. Por quê? Por que fosse ele? Porque, assim, a maioria das pessoas era contra ele. Você vê que tudo que agrada a Deus desagrada a maioria. Então, como da outra vez teve um outro que ia ser presidente e ele acabou morrendo num acidente, ele também era um dos mais, assim, acredito que na parte da palavra de Deus, aparentemente, principalmente para os cristãos, era um dos mais preferidos. E ele se foi. Quando veio esse, a mesma coisa. Ele não morreu porque foi plano de Deus que ele não morresse, porque ele já foi escolhido de Deus. Porque assim, ele não vai ser certinho, ele não vai fazer coisas que vai agradar cristão, nem quem não é cristão. Ele vai fazer o que tem para fazer. Mas essa, assim, a trajetória dele dentro da palavra de Deus é para se cumprir o que está escrito. Isso eu acho que é por isso que ele está aí. E ele vai desagradar a maioria, com certeza. E vai ser muito polêmico a esses 4 anos que ele tem que ficar. E a senhora acha que tem que ser polêmico mesmo? Tem que ser. Por quê? Tem que ser polêmico porque, assim, se não for polêmico, você não vai saber separar o que é certo do que é errado, né? E para que se cumpra a palavra de Deus, tem que ser do jeito que é mesmo. E vai desagradar, e vai criar muita contenda, e vai ser forte mesmo. E se for da vontade dele, ele vai ficar os 4 e vai completar mais 4 ainda. Se não, ele vai parar nos 4 mesmo. Mas até então, eu acho que ele está dando a palavra de Deus, sim. Está aqui, cumprindo essa promessa, com muita alegria nós recebemos. Bispa Sônia. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro do Brasil. Em nome de todas as famílias, em nome de todas as mulheres, eu quero louvar a Deus pela sua vida,
E eu quero louvar a Deus porque pela primeira vez na presidência do Brasil se ouviu o nome de Deus acima de todos. E pela primeira vez na presidência do Brasil a família foi honrada. O presidente subiu ao palanque com a sua esposa. O nosso Estado é laico, isso significa que ele não prioriza nenhum culto religioso, nenhuma denominação religiosa, ele tem uma posição de neutralidade perante as religiões e a ausência de religião também, né? Existe uma certa preocupação quando instituições do Estado laico são ocupadas com quadros que fazem um discurso religioso, né? E a partir desse discurso religioso promovem certa preferência, né, em determinados grupos em relação a outros. Eu acho que existe uma preocupação nesse sentido, não em relação a evangélicos estarem na política ou estarem buscando se formar em grupos. Existe uma preocupação quando ocorre esse salto da representação, que é legítima, mas para esse outro lado, que é a priorização de certo tipo de doutrina ou certo tipo de cidadão em relação a outro por motivos religiosos. Também acho que, com relação à igreja, eu me fechei muito ao ver aquilo, sabe? Porque era oração pelo Brasil o tempo todo. Ah, não, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação e tudo mais. E é muito conflitante, sabe? Você vê o que o brasileiro escolheu com aquilo que a gente desejava e aquilo que a gente precisava, e muita gente da igreja falando assim, não, ele tem que ser eleito mesmo, porque o brasileiro só atende na força, só aprende na marra. O ambiente ficou muito diferente do que um culto deveria ser, do que uma igreja deveria ser para mim. Os ânimos das pessoas estavam muito exaltados, porque o Bolsonaro, ele é a personificação do brasileiro médio, né? Ele é a personificação daquilo que o brasileiro pensa normalmente, assim, das falácias comuns, sociais. E pra mim foi muito ruim ver as pessoas que deveriam estar pregando o amor de Deus e a transformação de vida do ser humano através disso, do amor, de algo totalmente diferente com aquilo que estava sendo verbalizado lá, porque eles estavam fazendo discurso de ódio abertamente e toda uma questão do ideário do candidato que vai salvar a pátria, que não existe um único governo no Brasil que vai conseguir mudar a condição do país por completo. Só que, dona Anice, eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu perguntei para a senhora falou que a pena de morte a senhora é contra e a liberação das armas a senhora também é contra. Contra. E a senhora votou no Bolsonaro. Sim, votei. Que ele é assumidamente a favor tanto da pena de morte quanto da liberação das armas. É? Sim. Nossa, que situação, hein? Eu queria... Exatamente. Eu queria entender isso. Ele quer fazer isso? Sim, essas duas coisas foram o carro-chefe da campanha política dele. Sou contra e o presidente que votei é a favor. É complicado, mas é aquela questão, né? Ele vai fazer a parte dele, acredito que uma parte da palavra de Deus, mas também ele vai fazer a parte dele para agradar o mundo. Porque se você parar para ver, a maioria da humanidade hoje, não vamos colocar todos, né? Mas vamos colocar em uns 90%, né? Que é tudo a favor, né? Não, na verdade não. Não são? Não. Graças a Deus. Porque, gente, a coisa mais errada, liberar maconha, liberar arma, pena de morte. A gente vê tantas pessoas drogadas se acabando aí. De fato, a nossa população geral tem baixa escolaridade quando a gente compara com outros países. O Brasil ainda tem um nível de pessoas que são escolarizadas, porém são analfabetas funcionais, né? Isso é um problema, uma questão, né? Mas
Assim, eu inclusive defendo na dissertação e na tese que as pessoas, em alguns momentos, elas discordam da visão política que os pastores passam para elas, né? Principalmente com relação ao executivo, que no legislativo há um acolhimento muito maior, né? Isso mostra que existe uma atividade pensante, uma atividade crítica, mas é claro que o evangélico, por conviver muito na rede de sociabilidade evangélica da sua igreja, ele está mais exposto à influência dos pastores, né? E está mais exposto ao tipo de visão de mundo que é exposta lá. Isso não quer dizer que ele não pense, mas quer dizer muitas vezes que ele concorda, e por isso que ele continua indo, frequentando esses espaços também. Não, mas já não fala. Só. Às vezes fala assim, a gente tinha tantos e tantos votos para eleger tal vereador. A gente conseguiu eleger o vereador pela quantidade de votos que ele precisava, conseguiu. Esse que foi eleito, ele vai continuar lutando pela palavra de Deus, seguir em frente e procurar também não assinar lá algumas leis que é contra a palavra de Deus. Se é contra, é contra. Se é a favor, é a favor. Mas depois não fala assim nada não, assim. A gente não tem muito conhecimento das coisas. A gente só tem a conhecimento assim do que está sendo feito pela palavra de Deus, assim, em relação a templo, a documento, a construção de igreja, a chegar fulano em tal país, essas coisas a gente está sempre sabendo. O deputado tal, ele está lá no cargo de tal lugar, ele é que vai ver isso aí para inaugurar uma igreja, para construir um templo, para mandar um pastor para outro país. Então, eles ali dentro conseguem resolver essas coisas, porque ele está no meio da política e precisa de documentação, as coisas, eles resolvem isso aí. Eu me afastei mesmo da igreja, isso me prejudicou a minha vida espiritual. O fato de eu ver todas aquelas pessoas que se consideravam cristãs verbalizando algo totalmente oposto do discurso que Jesus falava, sabe? Se apegando a uma idolatria, praticamente. Praticamente não, né? Mas eu não consegui, na minha cabeça não, tipo, cara, isso não é cristianismo, entende? Não foi pela instituição que eu estava, pela instituição igreja, não foi pela placa, pelo nome, mas pelas pessoas. Eu não conseguia mais me sentir bem naquele ambiente, sabendo que eu era tão, pelas ideias que eu tinha, eu era tão não quista ali, sabe? Não que assim, hoje a igreja que eu esteja não tenham pessoas que não pensem dessa forma, porque tem. Mas é diferente, entendeu? Não sei explicar, eu acho que pelo fato de eu ter vivido aquilo foi bem desgastante. Eu não sei dizer, sabe, se nas próximas eleições, por exemplo, eu não vou ver a mesma coisa lá onde eu tô. Eu espero que não. Mas foi um desafio para mim, para minha fé, eu superar isso e eu conciliar todos os meus ideais e tudo aquilo que eu entendia por cristianismo e ignorar o que as pessoas estavam falando e seguir aquilo que eu acreditava, sabe? Hoje eu acredito que eu tenho a maturidade suficiente para conseguir lidar com tudo isso, mas emocionalmente é bem difícil. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu penso que esse é um momento muito delicado para a nossa democracia. Eu penso que a gente precisa repensar a nossa democracia antes que ela seja engolida por um fenômeno que é talvez um dos mais terríveis que a gente já experimentou. Nessa hora eu fico lembrando do Bauman, numa das suas entrevistas, quando ele dizia que o grande temor dos pensadores do século XX era que o totalitarismo retornasse esvaziando ou tomando, na verdade, o espaço público, né, e cerceando a liberdade, censurando, enfim, né, retirando a democracia e o poder da fala, o direito à fala, o direito à voz. Mas ele fala que foi justamente o contrário. O que aconteceu é que as questões do âmbito privado que acabaram tomando o debate público.
Então as pessoas estão muito mais preocupadas em debater sobre o casamento de alguém que acabou, ou sobre algum tipo de questão moral, alguma música, algum vídeo que viralizou, do que a gente discutir de fato o futuro do nosso país, o futuro da democracia. E a religião, infelizmente, tem também tomado esse palco, e ao invés de colocar no debate as suas questões, mas pensando em todos, tem também imposto o seu modo de pensar, o seu modo de ser, a sua moral, que nós não estamos julgando do ponto de vista, né, da religião, é válido. O problema é quando você quer impor isso para todos, como se isso fosse uma verdade absoluta ou o único bem, a única forma de viver possível. Olha, tem uma frase que uma pessoa extraordinária falou uma vez e que eu acho que ilumina um pouco essa nossa conversa, esse novo debate. Essa pessoa disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O nome desse personagem extraordinário é Jesus Cristo. Então, me parece que lá, já na Palestina, 2020 anos atrás, ele trouxe uma luz sobre essa questão. Então, na interpretação que faço aqui, até onde eu estou pregando o Evangelho e, portanto, estou me dirigindo às coisas de Deus, e até onde eu estou fazendo proselitismo político, me dirigindo às coisas de César. Então, eu acho que essa é uma reflexão que ilumina muito esse debate. Dentro disso, eu destacaria que, primeiro, que existe uma certa heterogeneidade entre os grupos, né? Mas o que ali tem bastante relevância, o que aparece com preponderância, vamos dizer, é o discurso que se opõe aos LGBTs, se opõe ao movimento feminista, se opõe a grupos de esquerda, né? Isso foi uma construção dessa década, tida desses moldes. O discurso foi uma construção que aconteceu nessa década, tá? E é um discurso que está bastante forte nos dias de hoje, falando agora, no meio de 2019, né? Então, esse é um conteúdo que é uma marca da atuação política dos evangélicos hoje, dos evangélicos principalmente que estão compondo a bancada evangélica no Congresso, né? Isso não é um discurso que está presente em todas as igrejas evangélicas, não é um discurso que ele encontra eco em todas as igrejas que ele está presente, né? Mas é um discurso que predomina, né? Isso é uma coisa que é importante de ser ressaltada quando a gente está falando desse segmento político. E é claro que existem disputas, né? Hoje em dia a gente vê, por conta dessa maior radicalização do discurso dos representantes evangélicos, surgir também uma reação, né? Então, existem políticos evangélicos considerados progressistas, autodenominados progressistas ou de esquerda, que estão surgindo no interior, inclusive das igrejas tidas como mais conservadoras. Isso é um fenômeno bastante interessante de acompanhar e que, assim, a partir do momento em que um grupo começa a fazer um discurso mais enfático, mais radicalizado, vai gerando uma oposição, né? Então, nesse sentido, a gente pode ver que é uma tendência surgir lideranças que destoam desse discurso, né? Só que, frisa-se, esse tipo de discurso ainda tem a grande maioria das igrejas evangélicas e quase a totalidade dos representantes evangélicos da bancada parlamentar evangélica.
cada um vai defender a sua. O amor de Deus é tudo. Pessoas que, por causa da religiosidade, perderam a fé, essas feridas que nós temos encontrado mais aqui. Pessoas que sabem da palavra, pessoas que já foram adoradores, pessoas que já foram pastores, mas por algum motivo se chatearam com a igreja e se afastaram de Deus. E nós tentamos acender novamente essa chama, porque eles não podem definir Jesus por causa da igreja de homens. Eles precisam ter Jesus no coração, independente do que a igreja faça com ele. Jesus não pode sair do coração deles. É isso que nós tentamos reacender neles.